Olá, minha gente querida, boa noite a todos, boa noite Gerson, boa noite jornalista Pedro do Couto. É muito bom estar com vocês dois e com os nossos amigos telespectadores mais uma vez. E os assuntos de hoje, espero mais uma vez também que sejam do agrado de vocês. Falaremos especialmente no dia triste para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que foi a última terça-feira, que está ligado aí à greve dos professores e ao seu movimento por um plano de cargos e salários mais justo. E ainda dois discursos muito importantes ocorridos na ONU. O do primeiro-ministro de Israel e o do presidente do Irã. E aí abordaremos, claro, nós, Gerson e Pedro, a crise que infelizmente é permanente naquela região. Mas já vamos iniciar falando de um assunto internacional também, mas é um assunto extremamente agradável. Falaremos do nosso carismático Papa Francisco. E parece que a Igreja Católica está iniciando um novo momento em sua história. Como eu disse, o Papa Francisco não está ficando apenas no discurso, já iniciou uma série de ações e atitudes que pode levar a mudanças profundas na Santa Sé. O Conselho de Cardeais, que foi criado para ajudá-lo nesta tarefa, ouviu nos 3 dias de conversas com o Santo Padre a defesa de uma Igreja Católica mais missionária e mais moderna. Estava precisando. Também em entrevista a um jornal italiano, o Papa disse que a prática ainda comum no alto clero é o narcisismo, adulado e estimulado de forma negativa por aqueles que o cortejam, chegando a dizer que a corte é lepra do papado. O Papa, em sua tradicional audiência de quarta-feira na Praça São Pedro, afirmou que a Igreja é santa, mas é feita de pecadores. Então ele diz: como pode ser uma igreja feita de homens pecadores, sacerdotes pecadores, irmãos, cardeais e papa pecadores? Também criticou aqueles que defendem uma igreja somente para os puros, dizendo que isto é uma heresia. O Papa Francisco, Gerson e Pedro, destaca sempre em suas entrevistas os males mais graves que afligem a humanidade, que, segundo ele, são o desemprego dos jovens que necessitam de trabalho e esperança, e também a solidão na qual são abandonados os idosos que necessitam de cuidados e companhia, demonstrando sua preocupação com as questões sociais e humanitárias. O nosso Papa Francisco, que é visto como um reformista, confidenciou recentemente que no conclave que o elegeu, chegou a cogitar de não aceitar o cargo, possivelmente preocupado e certo das dificuldades que enfrentaria para colocar em prática os seus ideais em relação, claro, à Igreja. De qualquer maneira, suas posições já começam a ser abertamente condenadas pela ala tradicionalista da Igreja. Gerson e Pedro, o Papa do Povo avança em suas posições renovadoras ou será contido por essa ala que não quer reformas e sim manter uma igreja conservadora e fechada? Ô Tereza, é difícil responder a sua pergunta, pois não tenho bola de cristal, mas acho que o Papa Francisco avança sim. Olha, Tereza, prevejo que a Igreja Católica, com essa nova visão de mundo, que tem o representante máximo da Santa Sé, vai crescer junto. Veja, ele está colocando em prática os seus ideais e objetivos, a começar pela publicação da contabilidade do Banco do Vaticano, que está sob investigação e envolvido em recentes escândalos e que tem um lucro milionário. A transparência colocada agora pela Igreja Católica no funcionamento da instituição é muito importante
empresta credibilidade às finanças do papado, que antes nunca chegaram ao público. Acho que a criação do Conselho de Cardeais foi muito importante, pois ele tem como atribuição principal ajudá-lo na reforma da Igreja e, acima de tudo, se identifica com o nosso Papa, certo? Mesmo assim, Francisco vai enfrentar oposição forte, pois sua proposta de uma igreja mais aberta e dos pobres para os pobres incomoda os radicais. Veja, Teresa, que conservadores católicos americanos chegaram ao ponto de acusar o Papa Francisco de enganador, que organiza turnês demagógicas, referindo-se possivelmente à sua visita ao Brasil e suas declarações em relação ao casamento homossexual, o aborto e os contraceptivos. Acho que o Papa vai fazer uma grande revolução na Igreja e desmontar, num processo gradual, uma Igreja imperial em que o Papa era absoluto e a Cúria Romana conservadora o centro da dominação e, claro, impedindo a evolução da Igreja. Eu acredito na força do Papa Francisco. Perfeito. Sem dúvida alguma, o Papa Francisco iniciou um processo de reforma bastante profundo no Vaticano e na própria concepção do catolicismo no mundo. Ele retoma a linha reformista que chegou a ser lançada em 1960 pelo Papa João XXIII, que sucedeu Pio XII, Papa de Hitler, no Vaticano. João XXIII, da encíclica Mater et Magistra, definiu a questão essencial, que agora está sendo retomada. O ser humano tem que se realizar tanto na terra quanto no céu. Daí porque as reformas sociais são fundamentais e estão incorporadas na plataforma do Papa Francisco. É claro que ele enfrenta a resistência dos conservadores, os conservadores estão em toda parte, os reformistas também. O conflito é esse, mas como foi dito aqui, eu acredito no êxito do Papa Francisco, que ele está seguindo a trajetória evolutiva que marca a história do mundo. Bom, minha gente, mas agora nós vamos falar de um assunto que me entristece muito. A Câmara Municipal, na última terça-feira, viveu um dos piores momentos de sua história. Infelizmente, mais uma vez, a intransigência venceu a concórdia. Após fechar o diálogo com os professores, o prefeito Eduardo Paes, numa atitude de demonstração de poder e força, colocou em votação o projeto de cargos e salários da educação, amparado pelo fato de ter na Câmara uma maioria absoluta que segue rigorosamente aquilo que ele determina. Olha, é realmente lamentável o que acontece. Hoje, o Legislativo Municipal é o quintal do Executivo, sem absolutamente nenhuma independência. O projeto foi aprovado por 36 votos a 3, já que a oposição, na qual eu me incluo, abandonou o plenário, tamanha era a insegurança que tomou conta desse plenário. O barulho das bombas ecoava, as balas de borracha intimidadoras colocavam em desespero os funcionários e vereadores. Imaginem o que não acontecia com os professores, que protestavam nas ruas e que foram afastados de forma truculenta pela polícia. Jamais na minha vida de parlamentar e professora, acima de tudo, imaginei assistir a tão triste cena. E o pior de tudo, a população impedida de entrar na casa que é do povo, em especial os professores, que estavam ali no momento em que seria decidida a sua vida, o seu salário. Truculência, radicalismo, falta de vivência e sabedoria do prefeito Eduardo Paes, que enfiou goela abaixo
um plano de cargos e salários que os professores rejeitam. Nós fomos às ruas ouvir o que o povo fala, porque, como eu digo sempre, a voz do povo é a voz de Deus. Fui professora durante décadas, eu sou brasileira, estou indignada. Eu devo tudo o que eu sou aos professores que eu tive. E como professora, devo muito aos alunos também que me ensinaram muito. Eu tenho certeza que a gente vai ter um Brasil melhor. O movimento é mais do que justo, né? Porque os salários estão sempre defasados em relação à vida, ao dia a dia. É necessário ter um pouco de bom senso dos dois lados também, né? Para que a gente veja o lado dos professores, o lado dos alunos. Mas o movimento tem que acontecer, senão a gente não consegue mesmo nada.